O Du, Edu, continua contando pra gente aí que aí veio a crise, fala de mais perrengue aí, que a gente gosta pô, de eu tenho saber de muita curiosidade sobre perrengue. essa época da crise, assim, de brasileiro mesmo que estava na Irlanda e vivenciou isso, né? Quão difícil foi isso? Cara, excelente pergunta e é interessante trazer isso agora, porque a gente está, de certa forma, passando por uma nova crise pós-pandemia. Teve a crise de pandemia, agora uma pós-pandemia com inflação e outras coisas. Em 2008, para quem não se lembra, teve uma grande crise aqui na Europa, que principalmente afetou a Irlanda, e a gente começou a ter muito, muito desemprego. Eu não vou lembrar de cabeça, mas talvez a gente chegou em 15% ou 14%, lá chegou num pico altíssimo de desemprego. Tá? A taxa de desemprego de 14% na Irlanda é muito alta. A gente na alta, aqui na fase boa de Irlanda pré-pandemia, estava em 4,5%. Então, chegar em 14% é muita gente, tá? É gente pra caceta sendo demitida. E o que aconteceu? Olha que louco isso. Eu tinha um salário muito baixo, porque eu já era um salário de estudante. Eu ganhava na época, eu acho que eram uns 18 mil por ano, 18 mil euros por ano, tá? Então isso por mês dá 1.000 euros e pouquinho, 1.100 euros, sei lá, uma coisinha assim. Era um pingadinho ali, porque tu contava alguma coisinha de taxa, caiu uns 1.100 euros. Você fala, pô, Edu, é um bom salário. Eu ganhava menos do que um cleaner. Os cleaners dessa época ganhavam 1.300, 1.400 euros. Ganhavam mais que eu. Mas eu estava no escritório, fazendo o que eu gostava, empolgado. Eu sei que eu sou um péssimo... Eu já tentei ser um bom cleaner, não consigo, eu sou ruim. Mas tá lá, é digno. Eu tô fazendo meu trabalho, as pessoas fazem, todo mundo tem um trabalho. E é digno para todo mundo estar fazendo um esforço e ganhando o salário delas. Chegou no fim do ano, meu chefe começou a demitir todo mundo da empresa. Foi demitido assim um atrás do outro. Imagina aí a fase de pandemia, que você deve ter acontecido com muita gente. Você tem que demitir porque não dá para conseguir pagar a conta, não existia apoio do governo, o governo estava quebrado. Então, ele chegou para mim e falou assim, olha, eu estou demitindo uma galera e pode ser que eu tenha que demitir você também, mas tem uma alternativa, porque eu sei que o trabalho que você faz, olha só, aí que vem o diferencial, eu sei que o trabalho que você faz é bom. Porque ele sabia, na verdade, gente, o segredo ele sabia que estava fazendo muito mais do que um estagiário pelo salário que ele pagava. Ele estava no melhor benefício da vida dele. Estava pagando um cara que seria, sei lá, um analista júnior pleno, sei lá, pagando salário de estagiário, pagando zero, né? Metade de um salário de uma pessoa mais júnior da empresa. Eu ganhava metade do salário da pessoa mais júnior da empresa. Porque o salário mínimo era 25 mil, ganhava, sei lá, 18 mil, 17 mil, então era quase metade. Aí ele falou assim, mas tem uma possibilidade, eu posso fazer um pay cut, porque o governo possibilita isso. Um pay cut é basicamente cortar o seu salário. Eu falei, cara, corta meu salário, que eu não quero sair dessa empresa não, porque eu tô ganhando experiência, tô aprendendo, e ele cortou meu salário, e foi cair, o salário caiu assim para, sei lá, 420 euros por mês. Era nada, 420 euros por mês. Lembre-se de que eu pagava 350 euros por mês só de aluguel. Nossa. Então, eu caí para quase zero. Eu pagava meu aluguel, comprava um pouquinho de comida, eu ia trabalhar de bicicleta. A dieta ficava à base de quê nessa época? Cara, era isso. Aí olha que doido. Essa mesma época eu comecei a falar, eu tenho que me virar. Assim como no Brasil eu vendia lá meu CDzinho pirata, aqui o que aconteceu? Como a gente fazia alguns trabalhos para empresas a gente criava websites, né? Olha só, era novidade, né? Criar websites. A gente trabalhava com uma empresa da Índia que fazia isso, né? Para eles terceirizarem desenvolvimento. Então era mais barato e mandava para lá. E eu tinha contato com eles, porque eu tinha que fazer o briefing e tal. E aí que eu fiz? Eu falei, vou começar a falar com esses caras, porque eles devem com certeza precisar de mais job. Eu falei, cara, como é que eu faço para ajudar vocês a pegar mais job porque eu ganhar uma comissão? E aí comecei a indicar eles para outros clientes que não tinha nada a ver com a agência, né? Não conflitando com clientes da agência, mas clientes de fora, indicando para quem precisava fazer um site e tal. Então meio que virei um vendedor deles, representante deles na Irlanda, mas assim, pingava 100 euros, 150 euros no máximo no mês, mas era o suficiente para eu poder pagar minhas contas, né? Eu pagava literalmente aluguel, comida e coisinha aqui básica, né? Celular, uma coisinha outra que pingava, mas não, assim, não tinha como viajar, não tinha que ficar fazendo nada. Aí fui me virando. E aí foi a fase que eu falei, agora eu preciso arrumar alguma outra coisa, né? Não dá para ficar dependendo disso. Mas essa época aí foi uma época que foi tensa para todo mundo, tá? Não é, muita gente foi demitida. Como eu não sou, na época eu não era cidadão europeu, eu não tinha nenhum apoio do governo. Se eu saísse como estudante, eu saía com a mão na frente e uma atrás. Uhum. Hoje em dia, por conta de pandemia, está muito diferente, tá? Você tem o PUP, né, que é um apoio do governo, etc., que inclusive paga mais do que eu ganhava naquela época, mas foi um perrengue grande, viu? Foi um perrengue intenso ali. E naquela época o estudante tinha direito a trabalhar 40 horas por semana? Ou era 20 horas só? Sim, depois de 6 meses. Você você tinha que trabalhar 20 horas semanais nos seus primeiros 6 meses, depois você tinha mais. Na época era um ano, né? Não eram 8 meses como é hoje. Então eu tinha 6 meses de aula, 6 meses de férias. Então eu podia ficar 40 horas semanais nas minhas férias, entre aspas, de 6 meses. E você foi mais ou menos na mesma época. Para renovar seu curso? Né? Não tinha, mas aí que começa a vir as coisas, né? Aí aconteceu, veio a virada do ano, que eu precisava renovar meu curso, eu já comecei a negociar com o meu chefe e falei, olha, eu preciso renovar o curso, já conversei com a escola nem existe mais, tá? Fechou já há muitos anos.
E aí eles conseguiram negociar para mim, eles vão cobrar 1.000 euros para renovar para mim, que nem sei se hoje em dia é um bom ou um mau deal, na época era excelente para mim. E aí, que era, sei lá, 1.500 renovação, consegui baixar para 1.000. Aí eu falei, só que eu não tenho esse dinheiro. Aí eu falei, você consegue pagar para mim e aí vai reduzindo o meu salário nos próximos meses? Aí eu negociei com ele pagou, e aí foi renovando, foi baixando o meu salário mensalmente. Até, sei lá, 8 meses de salário. Então, não pegou tanto, pegou pra caramba, mas não foi assim, fim do mundo. Mas eu consegui renovar com isso. E é isso, né, gente? Você vai se virando. A vida é assim, a gente tem que... O negócio é você não falar, puta, isso aqui é um obstáculo. Sempre vai ter um obstáculo, sempre. O pior deles é o que tá aí na sua cabeça. Esse é o pior de todos os obstáculos, é você mesmo.